multidão aguarda fora da cidade. Em pouco tempo, um senhor de baixa estatura dará início a mais uma missão, entre as incontáveis já feitas pela maioria das cidades de todo o Nordeste. Frei Damião de Bozzano, sacerdote italiano que compreendeu como poucos a necessidade espiritual do povo nordestino. Se ele chegasse numa capela, num lugarejo, num sítio, em qualquer lugar que estacionasse, mesmo no posto de gasolina, menos de 10, 15 minutos, você tinha ali 200, 300 pessoas. Frei Damião morreu em 1997 na cidade de Recife, onde se encontra sepultado. Mas os ensinamentos do Frei Capuchinho continuam a ecoar pelo sertão nordestino. Você vê que o nosso sertão, o nosso Nordeste, as veredas estão marcadas com a sandália de Frei Damião. 9 anos atrás, Dona Thelma olhava para as nuvens e se queixava com Deus por estar paraplégica. Acreditava ser uma punição por estar afastada da igreja. Mas foi surpreendida durante a oração. Eu vi uma luz acendeu junto de mim e eu vi Frei Damião. Não olhou para mim, olhando para o chão, para uma pedra de mármore. A confiança de voltar a caminhar cresceu. Eu procurei o Capuchinho e me confessei. Então, quando eu disse o detalhe que eu tinha visto de uma cicatriz de Frei Damião, foi quando ele disse, isto é um sinal de Deus para dizer que realmente você viu Frei Damião, porque ninguém saberia dessa cicatriz dele. De cama, mal deu confiança à nova enfermeira que acabava de chegar, até saber de quem se tratava. Eu fui a última enfermeira de Frei Damião e ele morreu nas minhas mãos. Ainda na cadeira de rodas, enquanto lia a Bíblia, ouviu uma voz. Acima da minha cabeça, uma voz com eco, dizendo, levante. Então, para espanto da medicina e lá de casa mesmo, eu fiquei de pé e não fui andando nem passeando, mas botei o pé esquerdo para frente e o direito foi. No memorial, algumas relíquias ainda fazem muitos devotos sentirem a presença espiritual do Frei Capuchinho. Na hora que você vem aqui no convento de Frei Damião, você vivencia aqui verdadeiramente um homem de Deus, né? Um homem cristão, um homem de fé que deixa um testemunho vivo, e eu acho que isso é muito importante. Há muitos santos franciscanos diante de Deus. O processo do servo de Deus, Frei Damião, está no Vaticano. Isso nos motivou a realmente abrir um processo em que pudéssemos reconhecer oficialmente a santidade do Frei Damião, porque no coração do nordestino, Frei Damião já tem um altar com certeza. Dona Thelma tem certeza de que o Frei continua em missão pelo céu do sertão nordestino. Eu tive os melhores médicos, vieram médicos de fora para mim. E só Deus, só o poder de Deus através dele, porque ele foi o mensageiro que levou a minha oração para Deus. Foram 66 anos de missão pelo interior do Nordeste. Frei Damião se ocupava de pelo menos metade dos dias para atender às confissões dos fiéis. Um atributo semelhante somente a um outro sacerdote aqui em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, Padre Cícero Romão, um homem que construiu no coração do povo uma imagem grandiosa e histórica de dedicação ao povo humilde. A missa é celebrada no Horto, dentro do casarão onde Padre Cícero morava. Por ano, cerca de 2,5 milhões de peregrinos visitam o local. Cícero é nome comum na região. Era o nome do pai. Tinha uma possibilidade de eu não nascer. E minha mãe fez a promessa que se eu nascesse com saúde, então ela colocaria meu nome de Cícero. Agora também do filho. Prematuro, passou muitos dias no hospital e a gente fez promessa de colocar o nome dele de Cícero. A família fez questão de pagar a promessa somente agora, 11 anos depois. Se nós tivéssemos pagado essa promessa quando ele era muito criancinha, ele não fosse lembrar, né? Então hoje, com certeza a gente vai tirar retrato também, vai guardar como lembrança. E ele também vai saber que o Padre Cícero, como foi um apóstolo de Jesus Cristo, ele intercede ao nosso grande Pai e a gente consegue as promessas que a gente faz. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O terço é uma das recomendações do padre, devoto de Nossa Senhora das Dores. O primeiro suposto milagre foi polêmico. Durante a missa, uma hóstia teria se transformado em sangue e caído na roupa da beata Maria de Araújo, dentro desta igreja. Os fiéis começaram a crer no fato como um sinal milagroso de Deus. Mas esse fato preocupou também os bispos na época. Era um problema teológico. Tem toda uma discussão feita por teólogos sobre essa questão, pegando São Tomás de Aquino,
e dizendo que mesmo se fosse um milagre não podia ser o sangue de Cristo, que Cristo só podia derramar seu sangue uma vez, etc. A primeira questão foi uma questão teológica. E também disciplinar. O bispo exigiu silêncio sobre o assunto. Era um silêncio obsequioso, quer dizer, eu não falo, eu me calo, mas a minha consciência continua acreditando no milagre, mas eu não falo mais. E é isso que ele ensinou para o povo. Outro empecilho foi o envolvimento político. Padre Cícero foi prefeito de Juazeiro do Norte a fim de impedir que a cidade caísse em mãos de pessoas que ele não confiava. Padre Cícero, no seu testamento, escreve claramente: eu entrei na política vendo que se eu não fosse o primeiro prefeito, ia chegar um outro candidato que ia acabar com o que eu fiz até agora, que era procurar o entendimento entre os filhos da terra e o romeiro. A preocupação social sempre norteou a vida do padre. A espiritual também. Ele pedia em cada casa a entronização do Sagrado Coração de Jesus, que todo ano precisa ser renovada. Dona Elvira faz isso há 61 anos. Quando eu estou na minha maior aflição, agoniada, eu me valo de meu Padre Cícero, me valo de Padre Damião, e graças a Deus eu alcanço as minhas graças que eu desejo. A filha afirma ter sido curada de trombose. Não foi os médicos que me curaram, foi a fé, firme e forte. São incontáveis os milagres atribuídos à intercessão de Padre Cícero. Mais de 300 bispos já assinaram favoráveis à abertura do processo de canonização. Quase todos os bispos do Brasil pediram essa reabilitação. Nos foi dito que tinha que dar o máximo, não esconder nada. Acabou sendo 11 volumes. Padre Cícero morreu em julho de 1934, mas a devoção continua exposta ao sol, bem próxima de seus milhões de afilhados. Ele sabe o que é o calor do sol, o calor do sertão. Ele é o santo que fica no sol. E continua a despertar o desejo de santidade às novas gerações. Queria ser padre, ser que nem o Padre Cícero. Os dois grandes heróis do sertão tinham características distintas. Mas é o mesmo povo, o mesmo devoto do Frei Damião, são os devotos do Padre Cícero de Juazeiro. Eles deixam como legado a contínua caminhada da fé e a esperança de dias melhores.